Fique agora com mais um episódio de Canadá, Pinga e Limão. E aí pessoal, tudo bem? Faz tempo que a gente não grava vídeo, né? Hoje a gente resolveu fazer de uma proposta diferente. Teve alguns pedidos e a gente viu o sucesso que foi o Declaration Card, ajudando a preencher o Declaration Card. Se você não viu, clica aqui para ver. E hoje eu queria ensinar para vocês passo a passo como é que preenche o ArriveCan App. Esse é um aplicativo para entrar no Canadá que é obrigatório no momento. Eu não sei por quanto tempo ele vai continuar sendo obrigatório, porque ninguém sabe como que vai funcionar as coisas pós-Covid, mas por enquanto ele é obrigatório. Então, se você estiver vendo esse vídeo em 2030, não sei o que mudou até lá. Em 2021 era assim. Você precisa, para entrar no Canadá, algumas coisas obrigatórias. Então você precisa ter um teste de PCR negativo, feito em até 72 horas no máximo do seu embarque. Precisa ser o PCR, não pode ser o teste rápido. E esse teste PCR precisa estar em inglês. Então, se possível, procura um lugar que faça esse teste já em inglês, porque vai sair mais barato e mais rápido do que você ir fazer o teste e depois mandar traduzir no tradutor juramentado. E além do PCR negativo, você também vai precisar de um plano de quarentena. Mesmo que você não vá fazer quarentena, você precisa mostrar para o governo do Canadá que você tem um plano de quarentena, e você vai precisar estar totalmente vacinado. Totalmente vacinado seriam as 2 doses ou a dose única da Johnson & Johnson. Neste momento, o Canadá só está aceitando Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna e Pfizer. Pode ser que em breve comece a aceitar todas as outras vacinas, a exemplo dos Estados Unidos, que agora estão aceitando todas as vacinas autorizadas pela OMS. Também não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Se informa direitinho no site do Consulado do Canadá ou no site do Governo do Canadá, canada.ca, que lá você vai conseguir ver quais as vacinas estão sendo aceitas. Eu acredito, pessoalmente, que muito em breve todas as vacinas vão ser aceitas. Resumindo, o seu PCR tem que estar em inglês. Ache um lugar que faça em inglês. Existe alguns no Brasil, existe vários no Brasil. E eu sei que se você tiver um plano de saúde e uma indicação do seu plano de saúde, você talvez consiga o seu PCR de graça. Também vale a pena você dar uma pesquisada, porque o PCR não é tão barato. A sua vacina também tem que estar em inglês. Para isso, no site do SUS, tem um jeito lá no site do SUS que você consegue tirar o comprovante da sua vacinação em PDF já em inglês. O SUS traduz para você, isso é legal, porque você também não precisa mandar para um tradutor juramentado. E você vai juntar todas essas informações e vai colocar onde? No aplicativo que o Canadá fez, que se chama ArriveCan App. Você vai na sua lojinha do seu smartphone, na App Store ou na Google Store, digita lá ArriveCan, ArriveCan, que é o nome do aplicativo. Baixa o aplicativo para o seu celular, faz o cadastrinho, que é só colocar o seu e-mail e digitar uma senha. Vai vir uma confirmação para o seu e-mail. Você pega aquele número de confirmação, coloca lá no ArriveCan e pronto. Aí já começa o nosso passo a passo, que agora a gente vai fazer junto. Bom, então vamos lá. Depois que você baixou o aplicativo, na hora que você abrir, vai aparecer todo esse disclaimer aí, essas coisas escritas. Você concordando ou não, vai ter que apertar OK. Então, se você quiser ler, aceitando ou não aceitando, só tem uma opção, só tem OK. Passou para a próxima tela, você vai fazer o seu cadastro, caso você ainda não tenha. O cadastro é muito simples, é colocar o seu e-mail e na próxima 2 vezes, e na próxima tela você vai colocar uma senha. A sua senha tem que ter toda aquela parafernália, tem que ter um número, tem que ter um caractere em letra maiúscula, tem que ter um caractere especial, tem que ter 2 pulinhos, tem que ter um código de sinal, tem que ter um código de fumaça, todas essas coisas que faz a gente nunca lembrar qual é a senha que você colocou. Enfim, coloca a senha 2 vezes, ele vai mandar um e-mail para você com um código. Você pega esse código, coloca de volta e ele pronto, já está OK, já está feito o seu cadastro. Aí vai aparecer essas telinhas que você está vendo, que está basicamente explicando o que o aplicativo vai fazer, que são 3 fases. Você vai colocar as informações, você vai
subir os dados das provas, das coisas que você fez, no caso o teste do PCR e o comprovante de vacinação, e depois no fim você vai submeter, você vai enviar para o governo do Canadá e ele vai gerar um código, e é esse código que você vai mostrar lá no guichê. E aí finalmente chegamos nessa tela do começo, ali embaixo tem algumas informações de requerimentos do governo do Canadá, clica em começar. Aí ele pergunta, essa viagem é relacionada a qual tipo de propósito? Frequente a travessia da border, performance de serviços essenciais, suporte médico, ou se você é comerciante, se é para comércio, né? Comércio e transporte de veículos, coisa e tal. Geralmente não é nenhuma dessas opções, então você só coloca não, a não ser que seja, mas aí você não vai estar assistindo esse vídeo provavelmente. Qual o propósito da sua viagem? Aí tem algumas opções. Retornando para o Canadá, isso só se você for um residente permanente ou um cidadão canadense. A segunda opção, que é turismo, né, quer dizer isso. Foreign worker, se você está vindo para trabalhar no Canadá com visto de trabalho. Estudo, se você está vindo estudar, se você está vindo fazer o seu college, se você está lá com o seu plano de imigração e coisa e tal. Compassionate Grounds, que eu acho que não é o caso de ninguém que esteja assistindo esse vídeo, que são pessoas com uma carta do Ministério da Saúde, ou Family Reunion, né, que é reunião familiar. Isso compreende a pais vindo visitar filhos, ou filhos vindo visitar pais, parentes próximos. Como você está entrando no Canadá? Acredito que a grande maioria por avião, né? By air. Aí aqui você vai colocar os detalhes do seu voo. Então, qual país você está vindo? Eu coloquei aqui Brasil, só para a gente ter como referência. Qual aeroporto você vai chegar? No caso eu coloquei o Toronto Pearson, que é o aeroporto internacional aqui de Toronto. No caso o Terminal 1, porque é onde a Air Canada desembarca. Se você está vindo do Brasil, muito provavelmente você está vindo com a Air Canada, se for voo direto. Ou se você vai passando pelos Estados Unidos, você vai colocar as informações do seu voo. O número do voo, no caso se for Air Canada, só pode ser o 91, porque é o único voo que tem, mas você tem no seu bilhete de embarque. E essa parte é interessante, perceba quando você coloca a data de chegada, aparece no máximo umas 3 datas só, 4 datas, o que faz sentido porque você só pode preencher isso daqui quando você já está com as informações do PCR ou com ou próximo de viajar. Eles recomendam você preencher isso um dia antes da viagem. E você coloca, claro, o horário que você vai chegar. Aqui vai perguntar qual é o documento que você vai usar como identidade, que você vai estar se registrando nesse aplicativo. Na maioria dos casos, passaporte. Ele vai abrir a câmera do celular para você bater uma foto do seu passaporte, se você quiser. Opa, aí mostra até a bagunça aqui da minha mesa, mas tudo bem. Eu vou colocar manualmente, porque eu não estou com o meu passaporte aqui. Então você digita lá, passaporte, coloca de onde ele é, foi feito no Brasil, o número do passaporte, geralmente é 2 letras e um bando de número. Aqui eu estou escrevendo um monte de número aleatório, desculpa se é o seu passaporte esse número, não foi intencional. Sobrenome, coloca o sobrenome da família, aquilo que eu já tinha explicado no Declaration Card. Se o seu sobrenome é duplo, o que a maioria dos brasileiros é os 2 sobrenomes. Escreve exatamente como está escrito no seu passaporte. No seu passaporte está escrito 2 sobrenomes, você usa 2 sobrenomes. Aqui é interessante, você pode colocar os dados de todas as pessoas que estão vindo na mesma família. Então, da mesma forma que no Declaration Card você pode colocar a família, as pessoas que moram na mesma casa, na mesma Declaration Card, aqui você pode colocar no mesmo aplicativo, você já declara das 2 pessoas. Então eu vou colocar uma outra pessoa, que é um outro cachorrinho que está vindo junto com a minha cachorrinha, só para ter o exemplo. Aí você tem que colocar um telefone que você possa ser encontrado no Canadá. Então aí que pega. Se você for ficar com alguém, estar na casa de alguém, você coloca o telefone deste alguém. Você vai ter que colocar o número do hotel, ou o número de telefone do Airbnb, da onde você vai ficar, enfim, você vai ter que dar uma
uma pesquisada aí que telefone de contato no Canadá que você vai precisar. Porque esse telefone vai ser usado pela imigração se eles precisarem contatar você para dizer que teve algum tipo de exposição ao coronavírus no avião, ou se de repente para eles conferirem se você está realmente cumprindo a quarentena, essas coisas todas, caso eles selecionem você para cumprir a quarentena. E aí você escolhe o idioma que você prefere, inglês ou francês, o idioma que você tiver aí mais facilidade. E agora começam as perguntas sobre prova de vacinação. Então ele pergunta, você já se vacinou contra a Covid-19? Aí ele pergunta qual tipo de vacina você tomou e note que ele aparece autorizadas AstraZeneca, Janssen, que é a Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer, porque só estão liberados da quarentena as pessoas que tomaram as vacinas autorizadas pelo Canadá, que no caso é AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna e Pfizer. As outras, por enquanto, eles não estão aceitando, mas eu acredito que em breve eles vão começar a aceitar. Aí você coloca em que país você tomou essa vacina e a data que você tomou essa vacina, e ele pergunta se você tomou uma segunda dose. Você coloca que sim e coloca a sua segunda dose também. Se você não tomou a segunda dose, você coloca que não. Você não vai ser negado a entrar no Canadá, mas você vai ter que fazer quarentena. Aí ele pergunta para você fazer o upload da prova da primeira e segunda dose. Então, tem que estar em inglês ou em francês. E aí ele pergunta, você tem ele no seu celular como arquivo, ele está na sua galeria de fotos, porque você bateu a foto, ou você não fez nada disso e está com ele na mão, então você clica em câmera e você tira uma foto dele. Então aqui tem algumas informações sobre as exceções. Todo mundo acima de 5 anos de idade precisa mostrar um teste negativo de PCR, e todos os resultados precisam ser PCR, antigen não são aceitos, rapid test, aqueles testes rápidos de 15 minutos, qualquer outro tipo de teste não é aceito, tem que ser o PCR. E todo mundo tem que apresentar um plano de quarentena por 14 dias, mesmo que não vá fazer. Você coloca aqui sim, entendi, e aí começam algumas perguntinhas. Você testou positivo entre os últimos 14 e 180 dias? Você coloca que não, que não. Você tem uma prova do seu PCR? Então, nesse caso, você vai colocar que sim. E se você não tiver, chegando lá, você vai ter que pagar $5.000 por ter falado que sim e não ter. Aí você coloca em qual país foi feito esse PCR. Aí ele pergunta se você esteve em algum outro lugar além do Brasil antes de chegar no Canadá. Por exemplo, se é uma conexão, você coloca lá que você esteve nos Estados Unidos ou onde foi a conexão. E aí é isso, aí começam agora as perguntas sobre a quarentena. Aí ele pergunta, você tem uma acomodação onde você possa ficar os 14 dias ou mais? Este lugar que você vai ficar, você consegue evitar contato com as pessoas daquela residência? Ou seja, você consegue se isolar nesse lugar que você está dizendo que você vai? Aí você coloca se sim, porque se você falar que não, você vai precisar reservar um hotel. Aí aqui ele pergunta se você vai conseguir ter acesso às necessidades básicas, como água, comida, medicação e aquecimento sem sair da sua quarentena. Aí ele pergunta se você tem pessoas de risco neste lugar onde você pretende fazer a quarentena. No caso, pessoas de risco são pessoas acima de 65 anos, pessoas com algum problema de saúde ou que tenham um sistema imune comprometido. Ele pergunta se tem alguém neste lugar que você vai fazer quarentena que trabalha em um lugar de risco. Lugar de risco ele exemplifica aqui como enfermeiras, médicos, outros profissionais da saúde, limpeza, manutenção, recepcionista, pessoas que vão estar lidando ali na linha de frente. O lugar que você vai fazer quarentena é algum lugar onde tem idosos, tipo uma casa de idosos? Porque aqui no Canadá é muito comum você ter um prédio só de idosos ou uma vila só de idosos, né? E também pergunta se é algum abrigo, se é uma casa estudantil,
se é um apartamento pequeno que você vai dividir com outras pessoas, ou se é uma casa compartilhada com outras famílias. E aí ele pergunta qual é o endereço completo do lugar que você pretende fazer a quarentena. E cuidado para não colocar algo falso, porque eles checam. E eles ligam para o telefone que foi dado e eles às vezes batem na porta do lugar que foi dito. Caso eles peçam para você fazer quarentena, eles vão ir lá conferir. E se você não estiver fazendo a quarentena, aí pode ter complicações, pode ter multa, como até deportação. Então você coloca se o lugar que você está indo, você está voltando para casa, se você vai ficar com amigos e família, se você vai ficar num hotel, num motel, ou se é outros. E coloca o endereço. Agora é a última parte. Ele pergunta se você teve sintomas de febre, de tosse ou dificuldade para respirar. Você coloca se sim ou não. E pronto. Ele aqui aparece o resumo das suas informações, aí você confere se o lugar de chegada está certo, se a data que você colocou para chegar está certa e o telefone está certo. Quantas pessoas, você pode editar, você pode colocar aqui se você percebeu que tem alguma coisa errada. E aí, se tiver tudo ok, você clica em Submit, que é enviar. Aí ele vai enviar, vai aparecer essa telinha enviando. E não estranhe porque eu deixei apagado porque eu não enviei no meu, para fazer de exemplo. Eu coloquei essa tela aqui só para vocês verem como é uma tela enviada. Então aparece esse código e aí você pode fazer um print da tela, né? Deixar nas suas fotos para poder depois conseguir mostrar para o oficial qual o código da sua declaração, ou mesmo você pode voltar no início. Aí na tela inicial vai aparecer, mostrar o protocolo de entrega, você clica e pronto. E é isso. Aí você já vai ter enviado para o governo do Canadá. Aí você, quando chegar lá no aeroporto, você vai acessar no aplicativo de novo aquele código que apareceu no fim do que você preencheu, que é o número de confirmação, né? Mostrar pro cara da alfândega, pro guardinha que tiver lá, nunca sei o nome deles, do agente da imigração, enfim, vai mostrar pro rapaz lá. E eu sou preocupado com essas coisas, eu acabo sempre levando os originais. Então leva o original do seu PCR, leva o original do seu coisa de vacinação, do seu comprovante de vacinação em inglês. E se você tiver uma carta, recomendação de alguém, se for um encontro familiar, você leva a carta da pessoa que você tá vindo encontrar, se for turismo, enfim, mostra lá a reserva da confirmação do Airbnb ou do hotel, aquelas coisas que você já levaria normalmente para uma pessoa da imigração. Ah, e o Declaration Card preenchido. Agora tem também uma versão eletrônica, você pode preencher praticamente as mesmas coisas que eu ensinei naquele outro vídeo no aplicativo. Eu vou ver se eu faço um vídeo do aplicativo também para vocês terem a nova versão do Declaration Card, porque agora você pode fazer também o Declaration Card no celular, chegar no aeroporto aqui do Canadá, tem uns quiosques, você vai no computador, você escaneia o QR Code que foi gerado daquela declaração e pronto, você nem precisa entregar para o guarda lá na frente. Aí fica legal, né? Mas enfim, eu acho que eles ainda estão aceitando o papel também. Se eles não estiverem aceitando o papel, as informações ainda são as mesmas. Então a explicação daquele vídeo ainda está relativamente atualizada. Mas eu vou tentar ver se eu consigo fazer um vídeo atualizado daquele da Declaration Card. E é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que eu não tenha mais enrolado vocês, mais confundido do que explicado. Espero em breve ter mais vídeos no canal. Desculpa a demora, a falta de vídeo. É que realmente a gente está trabalhando que nem louco, a gente não parou na quarentena. E se vocês tiverem alguma ideia de vídeo, alguma coisa que acha legal que a gente poderia falar, manda pra gente pelo Canadá, pingailimão@gmail.com, que a gente dá uma olhadinha se não dá pra gente fazer um vídeo explicando aquilo ou mostrando aquilo que você tem curiosidade de saber aqui do Canadá. Tá legal? Então, aquilo que você já sabe, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o seu like e até o próximo vídeo. Será que não funciona no iPhone 3? Estou mais bonito que os atuais.